A maioria das pessoas não tem orientação adequada porque isso não era tão comum antigamente. Então, no meu caso, vou te contar isso como sendo um caso real. Eu não tive uma pessoa muito próxima a mim, não tinha muitas experiências perto de mim enquanto criança ou adolescente de condução de carreira, de pensar na carreira de uma forma estruturada. Então, eu tive que descobrir muita coisa sozinha, né? E esse processo de descobrir as coisas sozinha foi mudando ao longo do tempo. Hoje em dia a gente já tem muito mais gente qualificada para falar sobre isso dentro de casa, inclusive. Quantas pessoas não se espelham, né, nos familiares, pai, mãe, tios, todo mundo que está por perto para realmente entender que aquelas opções, que aquele tipo de escolha, que aquelas posturas são as mais indicadas para quando você está fazendo um crescimento de carreira. Então, esse é o tipo de orientação que a gente precisa receber para que a gente tenha um pouco mais de segurança. E antigamente isso não era tão comum, mas hoje em dia a gente já tem, primeiro, possibilidades infinitas de estudar e de escolher as coisas sozinho. Então, a internet está aí para te trazer um monte de material. Você está aqui assistindo esse vídeo porque você sabe que tem aqui informação que eu consigo te passar, que eu consigo te dar com relação à minha experiência própria. É uma mentoria numa porção individual. Então, assim, eu consigo te contar aqui quais foram os erros e acertos. Eles não estão, claro, organizados na forma de método, porque não tem como a gente fazer isso aqui dentro de um vídeo tão curto, mas é claro que sim, eu tô fazendo aqui porções, né? Tipo, como se fosse uma colherinha de mentoria para você, sabe? Então, eu tô te levando isso para te ajudar a entender que existe informação de verdade, informação boa que você já pode procurar, de forma gratuita, inclusive na internet. Além disso, você tem oportunidades incríveis de encontrar bons profissionais formados, que nos últimos anos cresceram muito e que tem cada vez mais capacidade de ajudar a gente a ir para um caminho melhor, para um caminho mais seguro, para um caminho mais correto e para um caminho mais rápido. A gente não quer passar anos esperando que as coisas aconteçam. É claro que, né, você já entendeu, eu tô sempre falando isso aqui, você não espera que as coisas aconteçam amanhã, né? Você definitivamente entende hoje, eu acho que eu gostaria de ser gerente e a partir de amanhã ou a partir da próxima segunda as coisas estão todas resolvidas. Você já sabe, adulta que não é assim que as coisas funcionam. Então, claro que as coisas não vão acontecer de hoje para amanhã, mas elas não precisam demorar 5, 10 anos para dar um passo, para acontecerem coisas no caminho daquilo que você deseja. Se você quer ser gerente, você já sabe que alguns passos são importantes e são necessários. Então, esses passos têm que acontecer para que você se sinta cada dia mais preparada, cada dia mais madura, cada dia mais com cara de profissional, já com cara de gerente, sabe? Então, isso acontece de verdade, isso aconteceu comigo. Na época em que eu tive a minha primeira promoção, eu já fazia todo o trabalho. Então, na verdade, o reconhecimento veio através do cargo depois. Porque sim, eu já fazia aquele trabalho. Então, não foi nada que eu tive que mudar do dia para a noite para aceitar uma posição nova, para descobrir como é que eu ia ter que agir quando eu estivesse sendo promovida. Eu já tinha aprendido ao longo do caminho, mas eu sei que as coisas não acontecem sempre assim. Eu sei que para você pode ser um pouco mais complicado. Então, por isso que eu trouxe aqui essa colherinha de mentoria para você hoje, para te mostrar que sim, fazer uma transição de carreira é possível. Sim, buscar o seu cargo, né, a sua promoção para gerente é possível. E que não precisa deixar o medo te dominar. Medo acontece? Acontece. Eu tenho medo até hoje? É claro que eu tenho. O medo é o nosso sinalzinho de segurança para dar os alertas para a gente das coisas que a gente precisa pensar. A gente só não pode deixar que o medo domine, que o medo empaque o seu processo de condução, de crescimento e de condução do seu plano.